Aos 24 anos, eu engravidei e aí, numa ultrassom, descobri o diagnóstico de anencefalia crania. É um diagnóstico muito grave, um pouco raro também, que é considerado incompatível com a vida. E tem uma lei que, por lei, eu poderia fazer o aborto. E aí, durante a ultrassom, a médica falou da gravidade e por 2 vezes, assim, as lágrimas já escorriam, eu já estava, no chão, já tinha caído ali. E ela dizia, não, mas fica tranquila que você pode interromper. Ela falou isso por 2 vezes, eu não queria nem ouvir isso, eu queria entender mais sobre a condição, fiz algumas perguntas, porque poder interromper ou não iria mudar a situação. Era minha filha, né? Ela já existia. Se eu fosse, se eu tivesse abortado ela, não ia mudar o fato de que eu tenho uma filha. E aí começou a minha busca por médicos, para entender um pouco mais. E aí eu comecei a notar a pressão das pessoas, não só médicos, como se, assim, não, essa vida não vale a pena, né? É uma vida defeituosa. E aí, por conta dessa lei, isso se torna mais forte ainda, né? Por que você está levando adiante, né? Não vale a pena, você vai estragar seu corpo, você é nova, daqui a pouco você tem outro. E aí enfim, algumas pessoas falavam também sobre fé. Ah, não, mas que fé, sabe? Então você percebe um movimento das pessoas, assim, de olhar uma vida, peraí, ela tem alguma deficiência, então ela vale menos, né? Vamos tirar essa vida, ela é pequena, 3 meses de gestação. E eu notei esse movimento e falei, bom, eu preciso parar isso, né? Até das pessoas um pouco próximas, assim. E aí no 3º dia eu me senti forte, eu aceitei muito bem. Minha decisão já estava tomada, eu ia levar adiante, não me interessava o que viesse me falar. Mas aí a minha onda, assim, eu consegui gerar uma onda de amor e de um olhar, assim, de amor para Maria, né, para minha gestação, e fui seguindo. Meu esposo, né, que está ali, ele foi, assim, um homem, um pai incrível, me acompanhou, me apoiou em todos os momentos, e a expectativa era que ela ia nascer e partir. Então vivemos uma gestação feliz por ter ela ali, mas com muito medo também, momentos, de chorar muito, momentos difíceis, esperados. E eu não montei quarto nem nada, porque eu achava que ela realmente ia nascer e ia partir, né? E aí a Maria nasceu, surpreendendo a todos, com uma condição muito, muito grave. A aparência dela ficou ainda mais grave, ela tinha boa parte do cérebro exposto, praticamente metade do crânio dela não formou. Um caso muito raro, muito grave. E a Maria foi se mostrando forte, ela não foi para UTI quando nasceu. Ela foi contrariando tudo que, a gente esperava, assim. Nós fomos para casa, tivemos alta e cuidamos da Maria durante 3 anos e 3 meses, né? Foram anos desafiadores, né? Claro, algumas intercorrências, muitos desafios, mas de muita entrega e muito amor, porque ela precisava de mim e do Pedro a todo momento, né? A gente não terceirizou nada, a gente não quis ter ninguém cuidando dela além de nós dois. Então, nós abrimos mão, assim, das nossas carreiras, a gente trabalhava mais um pouco menos para poder dedicar nossa vida a ela. Porque a gente sabia que o tempo de vida dela aqui ia ser curto, né? Eu não imaginava que ela ia viver tanto, ela viveu 3 anos e 3 meses. A cada semana eu pensava assim, não, acho que ela vai viver mais uma semana, acho que vai ser mais uma. Porque a expectativa era 0, né? E nesses anos, assim, o que eu aprendi vivendo em casa, vivendo uma situação fora, fora do comum, fora do que quem olhava falava, nossa, que vida triste. Não era uma vida triste. Ali eu entendi que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade não está em nada das coisas externas desse mundo. A gente não saía, a gente não tinha como, era muito grave, ela tinha uma fendinha também no meio do rosto, então não podia passear muito. Não tinha tempo para nada, eu vivia aquela coisa bem caseira, mesmo dedicação, não conseguia às vezes nem me arrumar, mas nada disso foi ruim, nada disso foi um peso, né? Estar fora, assim, da sociedade, estar fora da área profissional, isso não era um peso, porque eu estava vivendo uma situação de tanta entrega e tanto amor, que aquilo me preenchia de uma forma, aquilo trazia sentimentos, e vivências que nenhuma outra situação faria. E claro que sempre recorrendo a Deus, porque se não fosse isso a gente não aguentaria. Existia um cansaço físico, existia um medo de perder ela, muitas situações
mas que com a graça de Deus e com a nossa entrega diária, né, com o nosso empenho, a gente conseguiu cumprir essa missão. E há 2 meses, e vai fazer 3 meses agora, Deus chamou ela. E assim, hoje a gente entende que o que a gente viveu, o amor que a gente ainda sente, nunca vai deixar de sentir, né? O amor é muito maior do que a saudade, do que a dor de não ter ela aqui. A gente sabe que ela está no céu, no melhor lugar possível. E eu viveria de novo essa situação porque foi muito profunda, né? Te faz vivenciar sentimentos que nenhuma outra situação te faz, né? Eu tranquei a faculdade. Desculpa. Foram anos que eu tinha 24, eu tô com 28 e pode ser, em algum momento, né, eu falei, nossa, mas a minha vida profissional, eu tive esses questionamentos naturais, mas hoje eu não me arrependo de nada. Teria feito tudo de novo, teria trancado minha faculdade, teria deixado minha vida profissional de lado para viver exatamente o que eu vivi. Porque a Maria não só transformou eu e o Pedro, a nossa família também, mas outras pessoas, né? A Maria salvou muitas crianças de serem abortadas, porque os médicos já te passam esse diagnóstico como se fosse algo assim, olha, esse bebê não tem mais vida, pode já ir tirar. E não é isso, tanto que a Maria viveu 3 anos. Se eu tivesse seguido essas opiniões, eu não daria a chance dela viver 3 anos e 3 meses. Imagina que direito teria eu de parar aqueles batimentos, de interromper aquela vida, de privar ela de passar esses anos aqui, né, do mundo conhecer a história dela. Então, hoje a história dela ficou um pouco conhecida na internet. Eu escrevi um livro onde eu conto toda a nossa jornada, né, nossa trajetória. E o que mais hoje me deixa feliz também é ver como ela toca mães, famílias que muitas vezes caem na rotina, assim, de achar que tem um filho um filho sem nenhuma deficiência acaba achando, não dá o devido valor àquela vida, àquela criança, acaba reclamando pela rotina cansada. E aí muitas mães que se deparam com a nossa história falam, nossa, eu repensei muitas coisas depois de conhecer a história de vocês. Então, eu vejo que a missão da Maria é muito grande aqui, né? Não é à toa que Deus permitiu uma menina com o cérebro exposto, com um crânio muito pequeno, apenas com o tronco encefálico, e viver 3 anos respirando sozinha, vivendo em casa, com apenas 2 internações. Ela nunca foi reanimada, ela nunca parou. Ela precisava apenas da sonda para se alimentar. E até isso Deus nos capacitou, a gente conseguia fazer tudo em casa, né? O que normalmente precisaria de enfermeiras, assim, mas a gente aprendeu e fez. A gente fazia a troca da sonda, a gente fazia... Isso na pandemia ainda, né? Na pandemia. Situação mais difícil ainda. Sem receber ninguém, nem ajuda para limpar a casa, nada. Foram nós 3 durante esses anos, tendo que dar conta. O Pedro trabalhando de casa, né, dando conta ali dos projetos dele, mas me ajudando também, muitas noites em claro. Maria enfrentou uma situação que durou mais de 1 ano e meio, uma situação que ela tinha umas questões intestinais e que nenhum médico mais sabia o que era, né? Então foi uma situação que foi uma tortura para nós, mas que nos transformou assim, que às vezes é até difícil colocar em palavras, que a gente tinha que recorrer a Deus porque não tinha outra saída. E foi dessa situação difícil que surgiu o livro, que surgiu outras transformações dentro de mim, na minha vida, e que também me fez enxergar que eu precisava me desenvolver algumas coisas dentro de mim para comunicar essa história, né? Foi ali que Deus me mostrou que essa história precisava sair de dentro da nossa casa e ficar conhecida. E eu não mostro foto dela na internet porque ela é muito diferente, enfim, a gente preserva ela, mas ainda assim ela toca muita gente. Então, mesmo sem as pessoas conhecerem o rostinho dela. Então isso só mostra como a missão dela é forte, né? E é uma missão muito, muito bonita, assim. Então, para mim, é uma honra ter vivido tudo isso, essa entrega, essa dedicação. E hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu me considero uma pessoa feliz, coisa que eu não era antes dela, que eu tinha uma vida dispersa, uma vida sem um sentido. Eu não sabia por que eu estava vivendo, por que eu estou lutando. Eu não tinha isso. E a Maria me mostrou
né? A Maria me mostrou um pouco assim do meu propósito, digamos assim, e deu sentido para minha vida, né? E hoje a gente consegue honrando a história dela e por isso que eu tô aqui, né, para contar essa história. É um prazer e uma alegria muito grande para mim. É toda nossa.